Oi, povo de Gêmeos! Vamos tirar tarô para esta semana que vai de 9 a 15 de março de 2026? Primeiro a previsão e em seguida o conselho. Vamos embora. 4 de espadas. 10 de paus. O pendurado. Agora a parte do conselho. O eremita, acompanhado de 10 de copas. Vamos lá. Pedindo quietude para esta semana, silêncio, mas é aquele silêncio para agir, tá? Não ainda nesses próximos dias, mas depois que essa semana passar. O 4 de espadas pede uma reflexão sobre sacrifícios que você tem feito que não te correspondem, sacrifícios que só te fazem se desgastar, ideias que não convêm mais, ideias que já não têm mais conexão com o que você pode fazer agora, projetos que ficaram no passado e que você ainda está segurando. Para outras pessoas aqui, tem que ver com o acúmulo de tarefas, com a sobrecarga. Muitas mulheres sobrecarregadas com as questões do lar, somadas algumas às questões do trabalho, a maternidade, às vezes cuidando de quem já pode se cuidar. Às vezes você dar pronto para um filho, um neto, um parente, um amigo aí expandindo a coisa, não é nem bom para a pessoa. Você está colaborando com a debilidade, com a procrastinação e com a inércia daquele indivíduo. Então, claro, esta mensagem não é para todos, mas é para boa parte de quem está aqui escutando as mensagens do tarô. Eu sou tão somente uma intérprete das imagens, das energias que se materializam nesses desenhos, por assim dizer, né? É uma boa semana para você fazer essa crítica sobre suas próprias atitudes, entregar cada um que é seu. Repare que aqui essa carta está saindo muito esse mês, mas muito mesmo, praticamente em todos os jogos. Significa que tem gente aqui num cansaço mental, físico e energético, né? Tá se sentindo esgotada mesmo por coisas que não necessariamente são suas, ou que são suas, mas que podem ser divididas, como eu dei o exemplo das atividades do lar, né? E tem aqui uma outra parte de pessoas que estão assim tomando uma responsabilidade para si que ela não é coerente com a realidade. Sabe assim, muitas vezes quem trouxe esse problema para você foi alguém que tem esse problema, mas jogou no teu colo, sabe? Te fez acreditar que você poderia dar um jeito naquilo, quando não te pertence. Então, entregar, tá? Essa pessoa aqui está num sacrifício. É uma carta, não é uma carta agradável de ver, né? E na posição em que ela veio, é na posição do sacrifício. Alguém que está aqui se esforçando, precisando de alguém que ajude, ou tomando mesmo uma outra possibilidade de sair daqui, a atitude de deixar alguns bastões no meio do caminho, porque não são seus, né? O dono que vem a buscar. A partir disso, você pode sair de um estado de vida, de uma situação de cansaço, de achar que a vida não anda, de se sentir sem tempo para fazer suas coisas. Claro, uma pessoa sobrecarregada acaba não podendo se dedicar a si. Ou seja, quando a sua mente estiver iluminada, você sai dessa posição incômoda. Esta carta não está de ponta cabeça. Ela está correta, né? Veja aqui as palavras, né? O nome da carta. E, de fato, é alguém que está preso numa situação e que só pode sair dela a partir de uma tomada de atitude que nasça de si próprio. Não vai ser um fator externo, né? É necessário descansar.
E uma vez você fazendo isso, vai se sentir. Sabe como um ser que deu uma caminhada, um passo a mais na própria caminhada? Quando você diz não ao outro, muitas vezes está dizendo sim para si mesmo. Quando você põe limite, significa que você está se cuidando. Quando você deixa de carregar a sacolinha alheia, cada um que carregue sua sacolinha, né? Isso não significa que você é uma má pessoa, ou não tem empatia, ou é egoísta. Significa que a gente pode ajudar, mas ajudar não é se responsabilizar. E lembra do exemplo que eu dei anteriormente. Às vezes a gente ajuda atrapalhando, né? Porque muitas das coisas que aquele indivíduo tem que fazer tem que ver com ele sair de um determinado modo de operar, modo de funcionar na vida, deixando de lado a preguiça, o contar com a sorte, as culpas que se coloca nos outros e agir. Né? Quando você está permanentemente retroalimentando o circuito de uma pessoa que não quer sair daquele estado de vida, arregaçar as mangas e ser dono da própria trajetória, você está impedindo, inclusive, ele de crescer. Você, ao invés de estar ajudando, está atrapalhando. Né? Então, se você consegue fazer essa reflexão e depois agir, né? Essa semana é para reflexão. Esse agir que eu estou falando é mais para frente, tá? Depois que essa semana passar, porque você vai precisar de dias para amadurecer essa ideia. Você, inclusive, pode falar com pessoas próximas, pessoas que você confia, buscar alguém que você considera um sábio, uma sábia, uma pessoa mais experiente, ou alguém que já passou por essa situação anteriormente para se aconselhar e ver qual é a melhor forma de agir. Né? Que nunca aqui não se conta com agir machucando o outro, mas dentro de um rigor necessário. É agir e depois que agir, voltar para uma tranquilidade de quem fez o que deveria ser feito por si, sem ferir o outro. Você vai ter mais tempo para desfrutar dos seus afetos, da sua vida, assim que você entregar, distribuir. Inclusive aqui está falando não só de distribuir tarefas, não, está falando de distribuir sensações. Às vezes você está carregando culpas que não são suas, responsabilidades que não te pertencem, né? Alguém te convenceu disso e não é verdade. Isso acontece muito em relacionamento amoroso. Né? Tem gente aqui que está com o papel trocado. Né? É o namorado, é a namorada, marido, que seja, que tem um discurso ético que só vale para o outro e não para ele mesmo, né? Só vale para quem está ao lado. No caso, só vale para você. E a pessoa que está te exigindo determinados comportamentos ou colocando no teu colo responsabilidades e posturas que não são suas. Dá uma observada também e chama a pessoa para refletir junto contigo. E se a pessoa não quiser, o eremita aqui é um caminhante, diz assim: você fica e eu vou. Né? Essa é a mensagem para esta semana. Eu espero que estes indícios dos próximos dias tenham te trazido algum benefício, sabe? Às vezes uma tiragem de tarô, ela não fala sobre você, mas quando fala sobre o outro, você acaba que aprende. Como é uma leitura coletiva, é possível que destoe da vida de alguma pessoa aqui, mas de repente